Fala galera, vocês não sabem, mas eu tenho um transtorno de ansiedade, né? Então eu resolvi agora me aprofundar no meu inimigo, né? Estudar sobre essa questão e para realmente controlar, né? Controlar e conviver com isso da melhor forma possível. Então, o texto de hoje vai de um desses meus estudos e Carta de um Resiliente, a carta 13 de Sêneca sobre os medos infundados. Então vamos lá. Existem mais coisas, Lucílio, suscetíveis de nos assustar do que existem de nos derrotar. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Assim, algumas coisas nos atormentam mais do que deveriam. Algumas nos atormentam antes do que deveriam e algumas nos atormentam quando não deveriam nos atormentar. Temos o hábito de exagerar, imaginar e antecipar a tristeza. Como vou saber se meus sofrimentos são reais ou imaginários? Mas você diz, algo vai acontecer. Em primeiro lugar, considere se suas provas dos problemas futuros são certas, pois é mais comum que nos incomodemos com as nossas apreensões e que sejamos zombados por aquele zombador, o boato, que costuma instalar guerras, mas muito mais frequentemente liquida indivíduos. Não colocamos à prova as coisas que causam nosso medo, não as examinamos a fundo. Titubeamos e nos retiramos exatamente como os soldados que são forçados a abandonar seu acampamento por causa de uma nuvem de poeira levantada pelo estampido do gado, ou são lançados em pânico pela divulgação de algum rumor não autenticado. E, de alguma forma, é o relatório negligente que nos perturba mais, pois a verdade tem os próprios limites definidos, mas o que surge da incerteza é entregue à adivinhação e à licença irresponsável de uma mente assustada. É por isso que nenhum medo é tão ruinoso e tão incontrolável como o medo causado pelo pânico, pois alguns medos são infundados, mas este medo é imbecil. Vejamos, pois, atentamente o assunto. É provável que alguns problemas nos acontecerão, mas não é um fato presente. Quantas vezes o inesperado aconteceu? Quantas vezes o esperado nunca chegou a passar? E mesmo que seja destinado a ser, o que é que vale correr para encontrar seu sofrimento? Você sofrerá em breve, quando chegar a hora. Então, enquanto isso, olhe para frente, para coisas melhores. O que você ganhará fazendo isso? Tempo. A mente, às vezes, modela para si as formas falsas do mal, quando não há sinais que apontam para algum mal. Interpreta da pior forma alguma palavra de significado duvidoso ou imagina algum rancor pessoal ser mais sério do que realmente é, considerando não quão irritado o inimigo está, mas a extensão que poderá chegar à sua ira. Mas a vida não vale a pena ser vivida e não há limite para nossas dores se entregarmos nossos medos ao máximo possível. Neste assunto, deixe a prudência ajudá-lo e despreze o medo com um espírito resoluto, mesmo quando ele está à vista. Se você não pode fazer isso, combata uma fraqueza com outra e tempere o seu medo com esperança. Não há nada tão certo nesse assunto de medo como as coisas que tememos darem nada e as coisas que esperamos que nos decepcionem, zombando de nós. E se o medo ganha a maioria dos votos, incline-se na outra direção, de qualquer maneira, e deixe de incomodar sua alma, refletindo continuamente que a maioria dos mortais
mesmo quando não tem problemas realmente à mão, certamente os tem esperado no futuro e tornam-se excitados e inquietos. Ninguém resiste ao próprio impulso que tomou quando começa a ser incitado à frente. Nem regula o seu medo de acordo com a realidade. Nós nos deixamos derivar com cada brisa. Estamos assustados com as incertezas, como se estivessem certas. Não observamos com moderação. A menor coisa vira o jogo e nos coloca imediatamente em pânico. Mantenha-se forte, mantenha-se bem. Sêneca. Deus abençoe a todos.